E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam super bem, animados aí para mais uma aula. E hoje a aula está incrível. Preparei para vocês aí alguns exercícios, a correção de alguns exercícios que vão facilitar o aprendizado sobre os processos de eletrização. Vamos falar um pouquinho sobre detectores de energia, né? E também fazer alguns exercícios que envolvem quantidade de cargas elétricas, elétrons em excessos, corpos que estão ganhando, estão perdendo elétrons, como é que acontece esses processos, tá bom? Espero aí que você goste. A aula agora, ó, vai começar. E aí, preparado para exercitar a sua mente? Espero que sim. Já vai pegando seus materiais, se organiza, pega a lista de exercícios que a aula já vai começar. Vamos lá, então o primeiro exercício ele diz assim, olha, responda a questão a seguir. Conceitue e diferencie os tipos de eletrização. Quais são os tipos de eletrização, hein, pessoal? Vamos colocar aqui no cantinho. Nós temos alguns processos de eletrização. O primeiro processo é o atrito. E o que eu tenho que saber do atrito? A primeira coisa que eu tenho que saber do atrito é que o atrito ocorre em materiais diferentes. Eu não posso pegar o mesmo material e fazer o processo de fricção e achar que eles vão no final vão ganhar cargas opostas. Então, os materiais que são utilizados para fazer o processo de atrito tem que ser materiais com constituição diferente, tem que ser constituído de substâncias distintas, tá bom? Então, se eu fizer esse processo com a minha mão, eu não estou atritando, porque o mesmo material que constitui essa daqui constitui a outra. Mas se eu pegar um determinado mouse, algum outro objeto e fazer esse processo de friccionar os corpos, aí no final do processo, tanto a minha mão quanto o mouse aqui que está em contato, que está friccionando, vai ter uma carga no final. E o que mais que eu tenho que saber desse processo? Outra coisa que nós temos que saber é que no processo de atrito, inicialmente, ambos os corpos estão neutros. Ambos os corpos são neutros. O que quer dizer neutros? Que a mesma quantidade de prótons, que são as cargas positivas que constituem esse corpo, vai ter também nele cargas negativas, que são os elétrons, na mesma quantidade. Então, o corpo neutro ele não prevalece uma carga sobre ele. A quantidade de prótons é exatamente a quantidade de elétrons. E aí, no final desse processo aqui, nós dizemos que ao processo de atrito é um processo de acúmulo de cargas elétricas, né? Então, é legal fazer esse processo de atrito com corpos que sejam de preferência isolantes, ou ambos isolantes, né? Ou pelo menos um deles isolantes e o outro pode ser um condutor. Mas para que aconteça o processo de atrito, é necessário que os corpos em fricção tenham menos elétrons livres, porque o elétron livre é o que transmite a carga elétrica. Se um corpo tem menos elétrons livres, essa carga não vai dissipar tão rapidamente, não vai ser transferida tão rapidamente. Então, quando eu friccionar, ela vai ficar acumulada em determinado local e vai sendo armazenada. E aí é mais fácil de ter esse armazenamento. Então, o atrito nada mais é do que um armazenamento de cargas elétricas. Você está friccionando os corpos, passando ali, e vai chegar um momento que eles vão estar ganhando essas cargas elétricas. Quando você separar os corpos, ambos vão estar dotados de cargas. Então, no processo aí de atrito, de eletrização por atrito, nós vimos que, de preferência, os corpos têm que ser... Corpos devem ser isolantes. Olha aí que legal. Já vimos que são materiais diferentes. Ambos os corpos estão neutros, né? Inicialmente, vamos colocar aqui. E vimos que os corpos devem ser isolantes, preferencialmente, tá? Vamos colocar nesse cantinho aqui que é uma preferência. Não quer dizer que não possa ter um condutor aí na jogada, mas pode, mas de preferência que seja isolante. E no final, hein, pessoal, como é que vai ficar essa brincadeira no final disso aí? No final, quando eu fizer os processos de atrito,
né? Peguei um corpo A e friccionei com o corpo B, fiz esse processo de fricção, ambos estavam com carga zero, né? Estavam neutros, a mesma quantidade de positivos tinha aqui de negativo. E aí, quando eu fiz esse processo de separação, como é que ficou o corpo A e como é que ficou o corpo B? O corpo A, no final do processo, eles vão ter cargas opostas. O que quer dizer isso? Que enquanto um estiver perdendo elétrons, se ele está perdendo os negativos, ele está ficando cada vez mais positivo, eletrizando positivamente, né? Enquanto o outro vai estar ganhando os elétrons que esse aqui está cedendo. Então, ele vai estar sendo eletrizado negativamente, porque os elétrons são cargas negativas, ele vai ter mais acúmulo de cargas negativas. E aí, no final, quando eu separar esses corpos, eles vão ter sinais contrários. O que quer dizer isso mesmo? Que um vai estar ganhando e o outro vai estar perdendo, tá? E quem diz que se é o A que ganha, se é o B que ganha? Nós temos uma tabelinha que o exercício ele te dá, tá? Você não é obrigado a saber todos os elementos, né? Mas foi feita uma tabela através de experimentações onde ele detecta qual é o corpo que tem maior capacidade de ceder e qual é o corpo que tem menor capacidade aí de estar cedendo. Então ele classifica quem cede mais facilmente e quem cede menos, podemos dizer assim. Então nós chamamos essa tabelinha de série triboelétrica. E essa série triboelétrica, o interessante de você decorar é que ela sempre vai seguir esse sentido aqui dessa seta, ó. Ela pode ser tanto na vertical quanto na horizontal. O importante é você saber quem vai estar em cima e quem vai estar embaixo. Sempre em cima é quem perde elétrons livres, quem tem facilidade de perder mais elétrons livres. E embaixo, quem tem a facilidade de estar ganhando esses elétrons livres. Então, vamos pensar pela lógica. Se ele tem a facilidade de perder, eu tenho positivo e negativo aqui comigo. Se eu tenho a capacidade de perder, eu vou ficar mais positivo, vou ficar eletrizado positivamente ou vou ficar eletrizado negativamente. Opa, se eu perco as cargas negativas, eu vou ficar eletrizado. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Eu vou ficar eletrizado positivamente. Então, aqui em cima é o eletrizado positivamente. E embaixo, se eu estou conseguindo ganhar mais cargas elétricas, eu vou ficar eletrizado negativamente. Então, imagina uma tabelinha onde aqui em cima vai estar escrito vidro, embaixo alumínio, lã. E aí eu te pergunto, se eu eletrizar o vidro e a lã, quem fica positivo, quem fica negativo? Como o vidro está mais em cima e a lã está mais embaixo, o vidro teria a capacidade de ficar o quê? Positivo, porque ele perderia mais elétrons. E a lã, como está mais embaixo da tabela, ela ficaria negativo, porque ela tem a maior facilidade de ganhar elétrons. Então, sempre você vai estar olhando na tabelinha. Quem tiver mais em cima é positivo, quem tiver mais embaixo é negativo. Ela pode estar de forma aqui vertical ou ela pode estar na horizontal. Quem estiver mais de cá, no comecinho é positivo e no final negativo, tá bom? Já vai pegando essas dicas aí. Agora, a próxima seria o processo de contato. E como é que seriam os exemplos desse processo de atrito? A letra B, ele pede um exemplo de cada processo de eletrização. Vamos aproveitar e já vamos dar o exemplo do processo anterior. Um exemplo bem tranquilo, que você já viu isso acontecer no seu dia a dia, e às vezes não se tocou que aquilo era um processo de atrito, é quando você penteia o seu cabelo. Lembra, o pente é constituído de um determinado material, que pode ser madeira, plástico, e o seu cabelo de outro material. Quando você faz esse processo de friccionar, de passar o pente no seu cabelo,
que você está fazendo? Você está fazendo com que ambos os corpos ganhem cargas elétricas. Concorda comigo que tanto o seu cabelo quanto o pente não foi ligado em nenhuma fonte externa para ganhar energia. Só ganharam energia através desse processo de fricção entre eles. No final, ambos vão estar carregados, um positivo e o outro negativo. Um exemplo disso é que quando você faz esse processo várias vezes o seu cabelo está mais seco, você pode verificar que o seu cabelo pode estar armado. Se o tempo estiver mais seco também, o seu cabelo fica com os fios mais armados, porque eles estão com as mesmas cargas elétricas. Imagine que cada dedo aqui seja um fio de cabelo. Então, esse aqui ganhou negativo, esse aqui também e esse aqui também. Todos ganharam a mesma quantidade de cargas. Então, o que acontece? Sinais iguais. Sinais iguais repelem. Então, seu cabelo vai armar. Quanto mais for o processo de fricção que você estiver fazendo com o pente e se o ambiente não estiver tão úmido, tá bom? E o pente também. O pente ele fica eletrizado. A gente vai ver mais à frente o que você poderia fazer com esse pente, que ele estaria tendo cargas elétricas para você verificar isso. No próximo processo eu vou estar comentando um pouquinho de como verificar se o meu pente está com energia. E outro exemplo bem simples que a gente pode ver também é a lã e o vidro. Se você pega um determinado material de vidro e um paninho, uma lã, e faz o processo de fricção, no final, ambos vão estar carregados, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho sobre o próximo processo de eletrização. Ele é chamado de processo de eletrização por contato. E a diferença dele é que ele não é um processo em que vai armazenar cargas elétricas no corpo. O que define o processo de contato é a palavrinha transferência. No processo de contato acontece a transferência de elétrons livres, tá bom? Então vamos colocar aqui transferência de elétrons livres. Então, se acontece a transferência de elétrons livres, qual é o corpo que tem a maior facilidade de ter sobre ele elétrons livres? Um isolante ou um condutor? O próprio nome diz condutor. Se ele conduz energia, quem tem a capacidade de conduzir energia? Apenas os elétrons. Os prótons e os nêutrons estão no núcleo, estão presos pela força nuclear. Somente os elétrons que estão nas camadas mais afastadas que conseguem se desvincular dessa força nuclear e sair de um corpo para outro transmitindo essa energia, tá bom? Então, o contato, ele acontece apenas com corpos que sejam condutores de energia. Metais, né, são condutores. A água no seu estado líquido é condutor. E aí, o que mais que eu posso observar? Esse processo de contato, ele não precisa que os materiais sejam distintos, tá? Os materiais que estiverem em contato, eles podem ser constituídos de um mesmo material ou eles podem ser diferentes, não tem nenhum problema. Agora, como é que eu posso ter o processo de contato? O processo de contato acontece de duas formas. Eu posso ter um corpo eletrizado positivamente ou negativamente. Se ele for eletrizado positivamente, ele vai estar sobrando cargas positivas, né? E negativamente, ele vai estar com excesso de cargas negativas. E aí eu pego um corpo eletrizado e eu posso fazer o processo de aproximar. O processo de contato não é um processo de fricção entre os corpos. Ele é um processo que você só chega o corpo e encosta e deixa por um tempo. Enquanto você está deixando aquilo lá por um tempo, está acontecendo a transferência de um corpo para o outro. Aí eu te pergunto, quando é que essa transferência de energia vai parar? A energia para de ser transferida de um corpo para o outro quando ambos os corpos atingem o equilíbrio elétrico, tá? Quando eles atingem o equilíbrio, essa energia cessa. E aí eu tenho os nêutrons. E lembra que o nêutron, o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. Então, quando eu pego um corpo eletrizado, exemplo, positivamente, imagine que ele tem várias cargas positivas, ele é meu corpo A, e eu coloco ele em contato por um tempo com um corpo B, que vai estar neutro, o que vai estar lá dentro? Ele vai ter a mesma quantidade de positivo e negativo lá dentro. Se ele tiver um positivo, ele tem um negativo. Se ele tiver 2 elétrons, ele tem que ter 2 prótons para cancelar e a carga no total fica 0. E aí, o que acontece? Quem transfere não é os elétrons?
Então, é os elétrons que vão se mover aqui, ó. Os elétrons que vão estar aqui, nesse caso no corpo neutro, ele vai começar a ser transferido para o outro corpo aqui. E aí, quando ele vai para o outro corpo, quando ele chega no corpo A, ele vai cancelando com as cargas positivas. Imagine que o corpo A não tem apenas uma carga positiva, são várias cargas positivas ali. E ele vai cancelando, vai cancelando. Então, no final, toda carga negativa que tinha aqui vai morrendo com as cargas positivas do outro. Eles vão se cancelando, positivo cancela com negativo. E aí, quando eu separar essas cargas elétricas no processo, no final, olha o que vai acontecer. Quando eu separar o corpo A do corpo B, aqui no A, como ele tinha várias cargas positivas e os elétrons que foi para ele foi cancelando as positivas, ainda restou nesse corpo cargas positivas, porque ele tinha maior quantidade. Então, aqui ainda vai continuar sendo positivo. E o corpo B, que era um corpo neutro, como todos os elétrons sumiram, ele deixou de ser neutro. E o que predominou sobre o corpo foi as cargas negativas. Então, no final, ele também ficou com carga igual ao corpo que estava em contato com ele. Então, nós dizemos que no processo de contato, no final, as cargas vão estar sempre com o mesmo, vão ser iguais, sinais iguais. Então, no final, eu vou ter cargas com sinais iguais. No atrito, um ficava positivo, outro negativo. No contato, ou todo mundo recebe elétrons, ou todo mundo cede elétrons. Nesse caso, como eles são positivos, tanto o A quanto o B são acessíveis de ceder, jogar fora os elétrons, tá? Porque eles querem se tornar positivo. E aí, o que nós podemos observar? Se a esfera A e a esfera B estiverem com mesma dimensão, mesmo tamanho, mesmo volume, mesma massa, essa divisão de cargas elétricas acontece de forma igual. Seguindo o princípio aí da conservação da carga elétrica, ela diz que a quantidade de energia que ele tem antes tem que ser exatamente a quantidade de energias que ele vai ter depois. Então, um exemplo, imagine que o corpo A tenha 10 coulombs. Ele está eletrizado positivamente. E o corpo B, 0 coulomb. Coulomb é uma unidade de energia, tá? De quantidade de energia. Ele não tem nada, ele é neutro, lembra? O exemplo aqui, ele é neutro. Quando eu coloco esses dois aqui em contato, no final, essas cargas vão se somar. Então, vamos somar 10 mais 0, a quantidade de cargas que ele tinha antes de separar as cargas ali, é 10 mais 0, que no caso o total vai totalizar aí 10. Então, quer dizer que quando eu separar essas cargas aqui e for somar uma individualmente, aqui uma com a outra individualmente, sem estar junto ali, no final, a carga depois... A carga depois tem que ser também 10. Porque no princípio da conservação de cargas elétricas, a carga inicial tem que ser igual à carga final. Vamos ver se vai dar certo? Para que isso aqui seja 10, pode se dividir diferente. Se eles tiverem um tamanho diferente, quem for maior ganha mais carga. Então, como se eu colocasse, exemplo, 8 para esse daqui e 2 para esse de cá, totalizando 10. Mas lembra que eu falei que esse exemplo, eles teriam a mesma dimensão, o mesmo tamanho? Então, quer dizer que essa carga aqui, ela tem que é o total, que é essa daqui, ó, ela tem que se dividir para a quantidade de esferas. Se eu tiver 3 esferas, ela tem que se dividir por 3. Se eu tiver 4, divide por 4. Como aqui eu tenho 2, ela tem que se dividir por 2. Então, no final do processo, aqui vai ficar 10 dividido por 2 e aqui também 10 dividido por 2. Então, no final, todo mundo vai ter 5 coulomb. E faz sentido? Faz. Porque se eu somar 5 mais 5, totaliza 10, que era exatamente igual à carga inicial. Então, no processo de eletrização, no final, eles vão ter cargas de sinais iguais e pode ter mesmo módulo se as esferas estiverem do mesmo tamanho, tá? Se o exercício falar que as esferas são idênticas, então ela vai dividir certinho a carga elétrica pela quantidade aí de esferas. Divide por 2 se for 2 esferas, divide por 3 se for 3 esferas e aí vai.
Agora, se um corpo, uma esfera for maior do que a outra, essa divisão você não consegue afirmar quanto certinho que vai ficar. Aí ele teria que fazer vários processos de contato para você analisar separadamente cada uma na situação para verificar como é que fica no final. Então, o único jeito de você estar afirmando como é que vai ser essa divisão é quando as cargas são idênticas, mesmo tamanho, tá bom? E temos a opção também de o corpo ele estar sendo, eu ter um corpo, ambos que são eletrizados. Um exemplo, vou estar apagando aqui para você ver. Então, nós vimos o exemplo quando eu tenho um corpo eletrizado e um corpo neutro. O que acontece? Viu que o elétron veio do corpo onde estava o negativo. O elétron veio do corpo neutro, porque no corpo neutro tinha o negativo, tá? E como é que seria na segunda opção, que ainda pode ter o contato? O contato também ocorre quando eu tenho dois corpos eletrizados. Opa, andei apagando aqui, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho também a situação de dois corpos eletrizados. Eles podem eletrizados. Nesse caso, eu tenho que ter um corpo positivo e outro corpo negativo, tá? Ou se eu colocar corpos com os mesmos sinais, eu tenho que ter algum desses corpos aí tendo algum fio terra, alguma coisa, para poder fazer o processo. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui, exemplo, um corpo positivo que vai entrar em contato com outro corpo eletrizado negativamente. Então, observa o corpo A e o corpo B. O que vai acontecer aqui? O elétron vai sair do corpo A para o corpo B ou do B para o A? Sempre a transferência de energia sai de onde é que está o elétron. Então, ela vai sair do corpo B, os elétrons vão sair do corpo B em direção ao corpo A. Presta atenção nisso que já caiu em vestibular, tá? Dizendo de onde vai a transferência de energia, vai de qual para qual, né? Nem sempre quem manda é o tamanho do objeto em si, sim você verificar a carga, tá? Então, vai acontecer o processo que eu disse para vocês, os elétrons vão estar migrando para lá, vão ser cancelados, mas como ainda vai permanecer positivo aqui, essas cargas vão se reorganizar entre esses dois. Então, no final, quando eu separar tanto o corpo A, que é maior, oh meu Deus, deixa eu voltar aqui então. Então, imagine que o corpo A ele vai ter mais cargas. O corpo A vai ter mais cargas. E o corpo B, ele vai ter menos cargas. Então, quando eu fazer esse processo de contato entre eles, olha o que vai acontecer. Os elétrons do corpo B vão migrar para o corpo A, tentando cancelar. Então, eles vão se cancelar, ó. Aqui eu tenho, ó, um negativo, cancelou com esse. Esse negativo cancelou com esse. Esse negativo cancelou com esse. Mas concorda que ainda tem cargas ali? Se todo mundo cancelar, no final, quando você separar, ambos vão estar neutros novamente. Um corpo desprovido de cargas elétricas se torna neutro. Mas imagine que esse daqui ainda não cancelou, tá? Então, imagine que ainda sobrou umas cargas positivas. Aqui já acabou toda a carga elétrica, mas como eles estão grudados, há uma reorganização dessas cargas positivas lá dentro. Como se eles fossem um corpo só, e os positivos se reorganizam lá dentro. Então, quer dizer que no final, quando eu separar o corpo A, que era esse aqui, e separar o corpo B, como os elétrons todos já morreram na situação, o corpo A, como é maior, ele vai ter mais quantidades de cargas positivas. E o corpo B, que é menor quantidade de cargas positivas, mas ambos, no final, vão ter sinais iguais. Então, o processo de contato, no final, os sinais são sempre idênticos, sempre iguais, tá bom? E vamos verificar um outro ponto aqui, que seria você dar exemplos de contato. Um processo de contato que a gente pode estar fazendo aí é você pegar uma bexiga,
passar no cabelo, faz aí o exemplo em casa, pega uma bexiga, enche ela, passa no cabelo, pica uns papeizinhos, deixa sobre a mesa, pega a bexiga e encosta. E deixa um tempinho. E não precisa ser muito tempo, só um tempinho. Deixou, encostou, levanta a bexiga. Você vai ver que todos os pedacinhos vão estar grudados na bexiga. Por quê? Porque quando você fez o processo no cabelo, você está fazendo o processo de atrito. Você está fazendo que a bexiga ganhe energia e o seu cabelo também. Então quer dizer que agora a bexiga é um corpo eletrizado. E quando ela chega no papel, encostando no papel, ela está encostando num corpo neutro. Então, um corpo eletrizado, um corpo neutro em contato, vai ganhar cargas elétricas e ambos no final vão ficar com os mesmos sinais. E aí eles vão estar até o processo grudado aqui. Quando todo o elétron for transferido de um corpo para o outro, eles vão estar com as mesmas cargas elétricas. Aí o que acontece? Cargas elétricas iguais se repelem. Observa aqui, ó, aqui é positivo e ali também é positivo. E aí o processo por eles terem a mesma quantidade mesmos sinais de cargas elétricas, qual é a força que vai acontecer aqui? A força de repulsão. Eles vão se separar. Um exemplo que você pode fazer também é pegar um canudinho, passar no cabelo ou no pano, faz o processo de atrito para ele ganhar energia e joga o canudinho no teto ou joga um canudinho na parede. Você vai ver que ele vai ficar grudado por um tempo, enquanto esses elétrons forem cancelando com os positivos do outro corpo. Quando tanto o canudinho quanto a parede ou quanto o teto ficarem com as mesmas cargas, mesmos sinais de cargas, vai acontecer o processo de repulsão. Então poderia ficar tudo negativo ou tudo positivo, né? E aí eles repelem, aí você vai ver o canudinho caindo da parede ou caindo do chão. Agora o próximo processo de... E agora vamos então introduzir o terceiro processo, que é a indução. A indução, ela é um processo que não há um armazenamento de cargas, não é um processo que a prioridade é transferir elétrons, e sim é um processo que tem o objetivo que você consegue, de fato, verificar no processo e ter como característica fundamental a separação de cargas elétricas. Então, a indução é o processo que você não vai friccionar os corpos e nem vai deixar eles encostados um no outro por um tempinho. Você vai apenas aproximar. Então, a indução é uma separação das cargas elétricas Então, a indução é a separação das cargas elétricas. E esse processo de indução, como eu disse para vocês, é um processo que você apenas aproxima. Então, você vai pegar dois corpos e vai aproximar aquele amor platônico, né? À distância, só namorando, só olhando, só chamando a atenção. Então, a indução, ela vai ter essa característica. E uma coisa que a gente tem que verificar é que o processo de indução, ele vai ter... os corpos envolvidos vão ter nomes. Exemplo, o primeiro corpo envolvido vai ser chamado de indutor. O indutor sempre será um corpo eletrizado, carregado. O próprio nome diz, ele vai induzir, eletrizado, ele vai atrair atenção. Então, um corpo eletrizado, positivamente ou negativamente, ele vai ser chamado de indutor. O outro corpo que vai fazer parte dessa dança aí é o induzido. Ele vai ser ele que vai ser atraído pelo indutor. Então, o corpo induzido, ele será o corpo inocente da história, né? Ele é o corpo neutro. Então, para termos a situação da indução, sempre vou ter um corpo eletrizado positivamente ou negativamente e o outro será neutro. E observa como é que acontece esse processo. Nesse processo, eu vou ter então aqui um desenho bem tranquilo para você ver. Um corpo negativo aqui, vamos colocar um corpo negativo, que é o corpo A. E próximo a ele, esse é o nosso indutor. E próximo a ele eu vou colocar um outro corpo, uma esferinha,
Imagine que essa haste aqui, ela é isolante, não está deixando nenhum elétron subir nem descer, tá? Não vai ter interferência nenhuma com o chão. E esse corpo B, ele está neutro, né? Se ele está neutro, concorda comigo que ele tem elétrons, tem prótons, mas em quantidades iguais. E se eu for verificar isso, o elétron vai cancelar com o positivo e no final não vai predominar carga nenhuma. O total vai ser zero de carga. Mas ele tem lá no corpo. Então, se ele tem dois prótons, para cancelar no final e ter carga zero, para que a carga de B seja 0 coulombs, ele tem que ter 2 elétrons. Imagine que a carga de A aqui seja menos 5 coulomb, tá? Aqui não vai acontecer o processo do princípio de conservação de cargas elétricas. Só acontece isso quando ocorre a transferência de energia. Aqui não tem isso, tá? Eu estou colocando para você ter ideia, mais ou menos, do que se tratava. É como se tivesse ali menos 5 coulomb aqui, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Imagine que aqui existe uma parede. Aqui tem uma paredezinha aqui entre eles. Então, o A e o B não estão se vendo. A partir do momento que eu tiro essa parede, vai acontecer o que entre eles? Vai acontecer o processo de indução. Os elétrons do corpo A vão chamar a atenção das cargas positivas, porque a carga positiva atrai carga negativa e vice-versa, né? Então, os elétrons aqui vão começar a chamar a atenção do corpo B aqui. E o que vai acontecer com o corpo B? Ele vai ficar todo atraído, né, pelo corpo A e vai haver uma reorganização das emoções desse corpo aí. Vai haver uma reorganização dos elétrons e dos prótons. Eu digo que é um amor platônico. Aquele amor à distância, né? Onde você tem aquela sensação, né? A gente fica brincando, mas observa para você ver que a história faz sentido. Então, aqui ele vai ficar um pouco instável emocionalmente dizendo. Então, como se dentro dele, o que constitui ele, houvesse uma reorganização aí. Então, eu vou ter aqui o corpo A, normalzinho, com as suas cargas negativas. E o corpo B agora vai acontecer o processo de separação que nós dizemos aqui, ó. Essa separação de cargas acontece aonde? Já caiu isso em vestibular? Já. A separação de cargas só acontece no induzido, ok? O indutor não acontece nada, ele só está lá só para chamar atenção, só para matar o outro, né? Então, observa. Aqui, quem vai querer ficar mais para esse lado aqui? Vai ter uma separação aqui dentro. Quem vai querer ficar mais perto desse lado? Os positivos, que vão ser atraídos pelo negativo. Então, aqui vai ficar positivo. E do outro lado vai ficar negativo, porque os negativos não gostam dos negativos, então eles querem ficar o mais longe possível. E os positivos são apaixonados pelos negativos. Então, enquanto tiver essa indução, esse olhar ali entre eles, vai acontecer essa separação. Mas o corpo vai deixar, ele vai ter energia? Ele vai deixar de ser neutro, professora? Não, ainda o corpo B ainda é neutro. Tá? Esse processo de separação ainda é neutro. Quando é que eu vou ter um corpo B com uma outra carga elétrica? Quando você fizer o terceiro momento, podemos dizer assim. O primeiro momento foi tirar a parede de separação entre esses dois. O segundo momento foi o processo da atração entre eles aqui, ó. Os corpos começaram a ser atraídos entre si. Né, o positivo atraindo o negativo. O outro momento seria quando você coloca sobre esse induzido aqui um fio terra ou uma mão segurando ele ou uma outra esfera encostando nele, tá? Quando eu faço isso, eu estou descarregando essa carga aqui. Então, eu vou pegar um fio terra e vou acoplar ao meu induzido. E o que vai acontecer? A terra, ela é neutra. Por isso que os raios têm a preferência de cair na Terra, porque a Terra tem positivo e negativo. Então, os elétrons que estão nas nuvens vão em direção às cargas positivas da Terra. Então, aqui não vai subir elétrons. Por que não vai subir elétrons da Terra? Porque o que está aqui desse lado são os negativos. Então, os negativos vão descer pelo fio, porque eles vão ser atraídos pelas cargas positivas que estão na Terra. Então, os elétrons, nesse caso, vão descer.
Se aqui tivesse positivo, o que aconteceria? Se aqui fosse positivo e eu colocasse um fio aqui, no caso agora, quem estaria com os negativos seria a Terra, porque ela tem os dois. E aí subiria elétrons da Terra, cancelando os positivos que estivesse aqui. Então observa que já caiu isso em vestibular. Os elétrons vão descer ou vão subir do corpo, vão da Terra para a esfera ou da esfera para a Terra. Então observa que é o que tiver aqui. Se aqui tiver negativo, quem se movimenta são os negativos, nunca o positivo. Então nesse caso os negativos descerão para ser cancelados. Então vai ser tudo cancelado isso aqui, ó. Toda essa parte, a professora vai cancelar? Vai sim, vai sumir essa parte aqui. E aí, quando sumir essa parte ali, eu vou e faço o outro momento, que é cortar o fio. Eu vou cortar esse fio. Então, acabou, parou de cessar elétrons ali, não vai ter nenhum elétron mais descendo. E aí, quando eu separar essas duas esferas, olha o que vai acontecer no final dessa brincadeira, quando eu separar esses dois. Quando eu separar o indutor, o bonitão, tá lá de boa, não aconteceu nada com ele, né? Que é o corpo A. Eu venho aqui, separo o indutor, ponho uma parede, para que ele não sofra mais nenhuma alteração. Deixa eu só voltar aqui. Ele não vai deixar eu voltar, então me desculpa aí, vou ter que só fazer o processo aqui. Então, o corpo A, que é o negativo, ele vai estar lá de boa, tranquilo com seu menos 5 coulombs. Eu venho aqui, separo e coloco uma parede. Agora o corpo B, que sofreu toda aquela situação, coitado, aquele amor platônico, morrendo de amores pelo corpo A, olha o que aconteceu com ele, depois de todo esse alvoroço, né, que ele passou. No final ele vai ter apenas as cargas o quê? Positivas, porque as cargas negativas que estavam desse lado morreram. Então as cargas positivas vão se reorganizar lá dentro. E o corpo B, como ele não vai ter mais cargas negativas para cancelar com a positiva, ele vai ter apenas o excesso aí dessas cargas positivas. Então ele vai deixar de ser neutro e vai ser um corpo eletrizado. E observa, o indutor é negativo e o induzido no final ficou positivo. Então nós dizemos que no processo de indução, no final os corpos vão ficar com sinais diferentes, opostos. Se o indutor for negativo, no final o induzido é positivo. Se o indutor for positivo, no final o induzido vai ser negativo. Sempre o oposto um do outro, tá? E aqui não dá para dizer a quantidade de cargas elétricas que ele vai ficar. Aquele princípio da conservação de energia só vale para a transferência de energia, tá? Que no caso é no processo de contato. Então, a gente viu que para acontecer a separação de cargas elétricas e no final tem esses sinais diferentes, não basta apenas deixar o indutor próximo do induzido. Eu tenho que acoplar no induzido um fio terra ou uma mão para descarregar e fazer o processo do fio. A mão faria o mesmo processo do fio, tá? E separar os corpos, né, tirar o indutor do induzido para verificar se houve essa carga aí no induzido, para que ele de fato deixe de ser neutro e passe a ser um corpo eletrizado. Já vi vários processos caindo a seguinte situação, ó. Vou mostrar para vocês aqui uma situação que já caiu em Enem. Caiu uma situação dessa forma aqui, ó. Era um corpo negativo, que ele chamou de corpo A, e temos dois corpos acoplados aqui. Imagine que essas hastes aqui são isolantes, tá? Não vai ter nenhum elétron descendo aqui. Esse é o corpo B, esse é o corpo C. Aí agora vamos só colocar. No exercício falava que o corpo A era eletrizado negativamente, então vou colocar uma quantidade aqui de elétrons. E o corpo B e o C eram neutros. E aí no final ele queria saber como é que ia ficar o corpo A, o corpo B e o corpo C, quais seriam carga positiva, carga negativa, como é que eu resolveria isso, tá? Nesse exercício é um exercício mais aprofundado, então presta atenção que exercícios como esse podem vir a cair. Então se o corpo é neutro, concorda comigo que aqui dentro eu tenho positivo e negativo, tudo bagunçadinho, não é? E o que está acontecendo com esses dois? Aqui está acontecendo o processo de contato. E você sabe que no processo de contato, no final, os corpos têm que estar com a mesma carga.
O corpo B tem que ter a mesma carga do corpo C. Agora, quando eu olho esses dois aqui, eu verifico que eles não estão em contato, nem friccionando, só estão aproximando, só aproximei esse corpo. Então, aqui está acontecendo a indução. E a gente sabe que no processo de indução, no final, os corpos têm que estar diferentes. Os sinais têm que estar diferentes. Então, agora, verifica como é que eu vou fazer isso aqui para você entender certinho. Se isso aqui é neutro, ele tem positivo e negativo na mesma quantidade. Tudo bagunçado, porque não houve ainda indução aqui para separar, tá bom? Aí agora observa o que vai acontecer. Quando ele estava uma parede aqui, esses corpos estavam ali dessa forma, como se você vai tratar eles como um corpo só, para você analisar o primeiro processo. Então, eu vou analisar o processo da indução, o corpo A com o corpo B, e eu vou analisar o corpo B e o C como se fosse um só, sem ter esse negócio de B e C, um corpo só. O que vai acontecer quando eu faço esse processo de indução? Vai ter uma separação de cargas elétricas, uma organização de cargas elétricas aqui. Então, o corpo positivo vai querer ficar mais de um lado e o negativo do outro. Então, é como se eu tivesse isso aqui acontecendo. Ó. Oh, meu Deus. Aqui tem o corpo A e o corpo B. E lá dentro, então lembra que a gente vai analisar o A e o BC junto, tá? Então, é como se eu tivesse aqui as cargas negativas, como eu disse para você, né? E agora, os nêutrons que estavam lá dentro vão se reorganizar. Como o elétron ele chama a atenção dos positivos, os positivos vão querer ficar desse lado. E os negativos vão querer ficar o mais afastado possível. Então, eles vão deixar esse corpo B e vai para cá. Da mesma forma, todos os positivos do C vai vir para cá, tá? Porque ele quer ficar perto do negativo que está sofrendo a indução aqui. E lembra que esses corpos aqui estão colados aqui um no outro. Então, eles podem transitar de um corpo para o outro. Então, aqui está juntinho, ó, tá? E aí, o que vai acontecer? Desse jeito que está aí, enquanto o indutor, que é esse aqui, estiver perto desses dois, vai ter esse mar vermelho, essa separação entre eles. Quando eu tirar o indutor, ele volta de novo aquela bagunça aqui dentro. Positivo e negativo, tudo misturado. Então, na presença do indutor, há separação. Exemplos aí do processo de indução é o processo do pente, que eu falei para você no início aí. Você foi lá, pegou seu cabelo e penteou. O que ficou? O seu pente ficou eletrizado, certo? Então, você tem um corpo eletrizado e agora você vai pegar pedaços de papéis, que é o corpo neutro, e não vai encostar, como você vimos no processo anterior, que era o contato. Você só vai chegar perto. Quando você chegar perto desses papéis que você cortou pequenininho, você vai ver os papéis voando em direção ao pente. Por quê? Porque nesse caso você eletrizou o corpo, tá bom? E agora nós vamos dar a sequência, que seria a letra C, que diz assim: faça um desenho representativo dos detectores de energia eletrostática e especifique seus respectivos nomes e explique o seu funcionamento. Então, qual que é o primeiro detector? O detector, ele faz o que, gente? O próprio nome diz, ele vai detectar, vai verificar se é aquele corpo que foi aproximado perto dele aí, ou que chegou a ter um contato com ele, se ele tem carga ou não elétrica. Ele não consegue quantificar, não consegue dizer a quantidade específica de coulombs que existe naquele corpo, mas ele consegue dizer se aquele corpo é provido de energia elétrica ou se ele é um corpo desprovido de energia elétrica, ou seja, um corpo neutro. Então, o primeiro detector que nós temos aí, que nós vamos conhecer, é o pêndulo eletrostático. O pêndulo eletrostático, ele é bem simples de se fazer, tá? Eu vou mostrar para vocês como fazer ele em casa. Ele é constituído por uma haste que é isolada, então aqui é como se fosse um material isolante, né? A haste aqui também é isolante. E nesse fiozinho aqui, imagine um fiozinho de nylon isolante, e essa esferazinha aqui
ela tem que ser uma esfera condutora, então constituída de um material condutor, tá? E aí, no estado de equilíbrio, ele fica quietinho, paradinho. Então, para eu verificar se ele vai funcionar, se vai detectar a energia mesmo, vamos fazer um exemplo? Imagine que nós pegamos uma barrinha, tá? E essa barrinha aqui, a gente não sabe se esse corpo está eletrizado. Então, vamos colocar aqui B. Será que o B vai estar eletrizado ou ele vai estar neutro? Vamos ver como é que acontece? Se ao aproximar, quando eu aproximo, que processo que a gente está fazendo? Indução. Se eu aproximar esse corpo e o pêndulo fazer esse movimento querendo ir em direção à barrinha, imagina algo mais ou menos assim, ó. Ele estava aqui e andou para cá, em direção à barrinha, querendo encostar no corpo que estava próximo a ele. Então, imagine que isso daqui seja a barrinha. Se ele fizer esse movimento de indireção, quer dizer que está acontecendo um processo que nós chamamos de atração. Então, se está acontecendo a atração, deixa eu apagar essa aqui e escrever um pouquinho mais bonitinho. Se está acontecendo o processo de atração, quer dizer que os corpos têm sinais opostos. Concorda comigo? Então, o que a gente pode priorizar? O pêndulo, inicialmente, essa esfera, ela é neutra. Então, esse pêndulo eletrostático é neutro. Então, quer dizer que aqui a quantidade de cargas elétricas é zero. Então, ele tem positivo e negativo aqui dentro. Então, se ele tem positivo e negativo, se esse corpo tiver alguma dessas cargas, imagine que ele tenha positivo. A gente não sabia, tá? Estou jogando aqui. Se ele tiver as cargas positivas, os negativos que constituem o neutro, que está lá dentro, vai ser atraído. Então, ele vai querer ir em direção à carga positiva, tá bom? Então, nesse caso, ele vai aproximar. Podendo também fazer esse processo aqui, ó. Deixa eu pegar, você verificar. Imagine que agora, deixa eu só então colocar. Se o pêndulo se move, quer dizer que o corpo que esteve perto dele estava eletrizado. Agora, se eu aproximar a barrinha aqui e esse corpo ficar quietinho, não fazer nada, por exemplo, o pêndulo não aproximou, ele ficou quietinho, quer dizer que o corpo está neutro, que essa barrinha verde que eu aproximei por indução é neutra, tá? Então, aqui, se o corpo se mover, se o pêndulo se mover, o corpo é eletrizado. Se o pêndulo ficar estático, parado, quer dizer que a barrinha ela é neutra, desprovida de carga elétrica. É só isso que o pêndulo consegue dizer, mais do que isso ele não consegue. Alguns alunos falam assim, professora, mas é que se fosse negativo, o que aconteceria? Vamos ver, será que aconteceria a repulsão ou é sempre a atração? Vamos verificar que isso já caiu já em vestibular também, então isso é muito importante. Imagine que agora, nesse caso, a esfera vai aproximar em direção, né? Ou melhor, vamos até colocar ela sem ter algo definido. Vamos deixar aqui a bolinha neutra. E aqui sobre ela, eu coloquei uma barrinha, que no caso agora vai ter negativo. Olha o que vai acontecer. O pêndulo eletrostático, ele é neutro, então lá dentro tem positivo e negativo. Então, nesse processo de indução, esse vai ser o indutor e esse vai ser o induzido, vai ter a separação de cargas aqui. Então, os positivos vão ficar todos desse lado e o negativo do outro. Então, eles vão amar, vai ficar apaixonado, né? Então, eles vão ter esse processo também de atração, tá? Nunca de repulsão. Então, tanto o corpo aqui ser eletrizado positivamente ou negativamente, sempre vai ter esse mover de atração, de um querendo buscar o outro, tá? Então, vimos o primeiro conceito de pêndulo eletrostático. Agora vamos falar um pouquinho sobre eletroscópio de folhas
ele tem essa aparência que eu coloquei para vocês. Você pode fazer muito fácil. Basta você ter um vidro para ser um material isolante, para não deixar ter interferência com as lâminas lá dentro, né? Nenhum ar, nenhum meio que seja externo que provoque eletrização aqui dentro, tá? Aqui eu tenho uma rolha, que é o material isolante. Essa haste aqui metálica, tá bom? Como condutor. A esfera é uma esfera condutora. E essas lâminas aqui são chamadas de lâminas metálicas ou folhas de ouro. Quando foi feito primeiro, eram feitas por folhas de ouro, que eram folhas bem fininhas, que ela tem essa liberdade de abrir ou ficar fechadinha, tá? E aqui próximo a ela nós temos uma barra, um corpo. Nós estamos aproximando, tá? Sem a necessidade de ter que encostar, mas a aproximar, fazer o processo de indução, nós verificamos se o corpo está eletrizado ou não. Como é que a gente faz isso? Se nós aproximarmos esse corpo aqui, que a gente está querendo saber se está carregado ou não, desse eletroscópio de folhas e a folha permanecer fechadinha, ou seja, na vertical quietinha, nós dizemos que esse corpo está neutro. Vamos lá, se permanecer as folhas fechadas, né, o corpo é neutro. Mas se agora a gente aproximar esse corpo e essas folhas afastarem entre si, repelirem entre si, nós dizemos que o corpo está eletrizado. Então, o corpo ficaria eletrizado. Podendo estar com cargas positivas ou negativas. A gente não consegue dotar, né, o sinal dessas cargas e nem quantificar. A gente só consegue dizer se ele está carregado ou não com esses detectores aí de energia eletrostática. Vamos ver como é que isso acontece? Então, observa. Esse corpo aqui, você vai mentalizar ele como um. Então, essa parte esférica, ela vai conseguir transferir os elétrons daqui dessa esfera, vai passar pela haste que é boa condutora e vai chegar nas lâminas que também são bons condutores, tá bom? O que é isolante é só o que vai vetar esse recipiente, que é a rolha e o vidro aqui. Então, observe o que vai acontecer. Imagine essa determinada situação. Imagine que nós temos um corpo aqui positivo. Nós não sabemos. Mas vamos ver como é que seria o comportamento das lâminas. Nós não sabemos que ele estava eletrizado. A gente sabe que, como ele está eletrizado agora, as lâminas têm que se abrir, como está mostrado aqui. Vamos ver. Esse corpo aqui, o eletroscópio, ele está na situação de um corpo neutro. É sempre neutro? Na maioria das vezes, os detectores estão neutros. Já caiu questões do ITA, onde eles colocam um detector carregado. Aí vai ser uma outra situação, eu vou mostrar para vocês. Mas geralmente nos exercícios eles consideram o eletroscópio aí sempre neutro. Então ele sempre vai estar iniciando aqui com as folhas fechadas, na vertical retinho, tá bom? E aí observa, se ele é neutro, ele tem positivo e negativo tanto na haste, quanto na esfera, quanto nas lâminas. Quando eu aproximo um corpo positivo, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer a indução. Estou aproximando, sem contato, a indução vai entrar em vigor. O que vai acontecer aqui? Quem é apaixonado pelos positivos? Os negativos. Então, de todos os elétrons e os positivos que estão aqui, constituindo esse corpo metálico, quem vai querer ficar aqui mais próximo vão ser os negativos. Então, os negativos da haste, da esfera, das lâminas vão ficar todas concentradas lá em cima. E os positivos que não gostam, sinais iguais se repelem, eles vão descer. Então, os positivos um pouco vai ficar na haste e a maioria vai ficar no lugar mais afastado possível desse fio aqui, que seria nas lâminas. E olha o que acontece. Como as lâminas vão estar dotadas de cargas iguais se repelem. Então, aqui vai acontecer a repulsão. E aí elas vão abrir. Quanto mais quantidade de cargas elétricas eu tiver aqui, maior é essa abertura, tá bom? Então, se esse corpo aqui for bem carregado, ela vai abrir pra caramba. Se esse corpo estiver pouco carregado, ela abre menos, tá bom? Então, não tem nada a ver de eu aproximar ou afastar o condutor. Eu posso aproximar ou afastar o condutor que tem 2 coulombs, que a abertura vai ser da mesma forma, aproximando ou afastando. O que faz aumentar ou diminuir essa repulsão é a quantidade de cargas elétricas. Quanto maior for a carga dotada desse objeto que está aproximando, maior vai ser essa abertura, tá bom? Então, se o corpo eletrizado, ele vai ser detectado se está eletrizado se as folhas se abrirem. Então, vou colocar as folhas abrem. Aí agora,
observa se o corpo fosse neutro. Se o corpo fosse neutro, não teria interação aqui de quantidade de cargas se organizando, não teria esse processo. Se aqui fosse neutro e aqui fosse neutro, não ia acontecer indução, porque para acontecer indução eu tenho que ter um corpo carregado e outro neutro. Então eles ficariam certinho com a haste quietinha, tá bom? Temos outras. Então vimos que podemos utilizar o eletroscópio de folhas, utilizando o princípio da indução, e ao aproximar um objeto a esse eletroscópio de folhas, se a lâmina abrir, indica que o objeto está carregado. Se ela permanecer intacta, estática, parada, o objeto é neutro, descarregado. Então, a gente observou nos slides anteriores o processo de indução, onde o corpo que você queria detectar a carga elétrica dele era apenas aproximado do eletroscópio de folhas. Só que existem casos em que nós temos o eletroscópio de folhas neutro, tá aqui ele, né, com as lâminas fechadinhas, paradas, e em vez de só aproximar, a pessoa em questão que está manuseando esse objeto encosta, faz o processo de contato. E como é que eu sei, observando o processo de contato, se aquele corpo está carregado ou não? Então, observe isso aqui para que você tenha nítido na sua mente, analisando o processo de indução ou analisando por contato, verificar no eletroscópio de folhas se o corpo que está fazendo esse processo com ele está carregado ou não. Quando nós temos o princípio aí do processo de eletrização por contato, primeira coisa que nós temos que observar, o eletroscópio que está sendo realizado o contato é um eletroscópio neutro. Quer dizer que sobre todo o corpo dele, ele tem cargas positivas e negativas, tudo e de mesma quantidade bagunçado lá dentro, tá? Não existe um polo positivo e um polo negativo, é tudo misturado. E quando eu pego um corpo, imagine que esse corpo aqui seja neutro, eu fiz dois casos, um com o corpo neutro e outro com o corpo eletrizado para verificar o proceder das lâminas, aí se elas vão abrir ou se vão fechar, dizendo se o corpo é neutro ou eletrizado. Então, no primeiro caso, se o corpo aqui é neutro, concorda comigo que ele vai ter positivo e negativo. Então, quando eu faço o contato aqui, os positivos vão cancelar os negativos do corpo aqui que está em contato. Então, os positivos que vão estar aqui no eletroscópio vão ser cancelados pelo negativo desse corpo neutro. E vice-versa, os positivos desse vão cancelar aqui também. Então, no final, todo mundo cancela com todo mundo. Então, nós observamos que quando nós colocamos um corpo neutro em contato com o eletroscópio de folhas previamente neutro, isso aqui indica que as cargas se cancelam. Então, se todo mundo cancelou ali, as folhas aqui não vai ter um lado que vai ter positivo, outro lado vai ter positivo para abrir. Vai ficar fechadinho, as folhas vão fechar, indicando que esse corpo é neutro. Então, observa que tanto na indução quanto no contato, quando eu coloco um objeto e faço o processo de indução ou um processo de contato com o eletroscópio de folhas, se a folha não abrir, quer dizer que o objeto aí em questão é neutro. Agora, observa que eu tenho um corpo eletrizado, e nesse caso ele pode ser positivo ou negativo. Eu dei preferência de colocar positivo. Quando eu coloco ele em contato com o corpo neutro, onde tem positivo e negativo aqui, olha o que vai acontecer com ele. Vai acontecer o processo de contato aqui, né? Então, eu tenho um corpo neutro em contato aqui com o corpo eletrizado. Nós sabemos que vai acontecer uma transferência de energia e no final todo mundo tem que ter cargas iguais, porque é um processo do contato. Então, se aqui é neutro, ele tem positivo e negativo tudo misturado. Então, no final dessa brincadeira aqui, todos os negativos vão se cancelar com os positivos, esses elétrons vão subir para cancelar aqui, e no final o eletroscópio de folhas vai ficar somente positivo. Então, no final, as folhas vão se abrir, porque de um lado eu vou ter positivo, do outro lado também vou ter positivo, vai acontecer o que nós chamamos aqui de repulsão. Repulsão. E aí vai indicar com que o objeto que estava em contato com ele no começo estava eletrizado. Então, observa que quando eu faço um contato de um eletroscópio neutro com o corpo eletrizado, ele ganha a carga do eletrizado. Se aqui fosse negativo, ambos ficariam negativo. Como aqui é positivo, ambos ficam positivo. Por que ficam positivo? Porque no processo do contato, como vimos, no final, eles têm que ter o mesmo sinal, tá bom? E agora, o que a gente tem de novo? E observa esse exercício aqui, questão que caiu no ITA, e é uma questão capciosa.
Nós temos aqui agora um eletroscópio previamente eletrizado. Quer dizer que ele não vai ter positivo e negativo, porque ele vai deixar de ser neutro. Então, toda vez que você vê um exercício que as lâminas estão fechadinhas, quer dizer que aquele eletroscópio ele é neutro. Agora, um exercício que ele já trazer o eletroscópio aberto, a folha aberta, quer dizer que ele está ou eletrizado positivamente ou negativamente, que é o caso dessa segunda opção aqui, ó. Observa que ele já vem com as folhas abertas e ele é todo eletrizado negativamente. Então, ele é negativo em todas as partes aqui. Não tem positivo na jogada. E olha o que acontece. Eu vou aproximar um corpo por indução que é positivo, depois um corpo negativo e depois eu vou fazer um processo de contato. Eu peguei positivo, mas a forma que vai proceder da situação 3 vale para tanto positivo quanto negativo, tá bom? Vamos verificar o que vai acontecer nessa situação aqui. Quando eu coloco um corpo próximo a um corpo eletrizado, a um eletroscópio eletrizado já negativamente, quando eu faço esse processo aqui, vai acontecer a atração. Por quê? Porque um é positivo e o outro é negativo. Então, a tendência é que na esfera, todos os negativos tentem se concentrar aqui. Ou seja, eles vão ser atraídos. Então, vai começar a subir elétrons das folhas para a esfera para tentar ficar acumulado e chegar mais perto da outra esfera negativa, porque vai acontecer o processo de atração. Só que com isso as folhas aqui estavam abertas, porque de um lado é negativo, do outro lado é negativo, e estava acontecendo o que nós chamamos aqui de repulsão. As folhas estavam abertas. Como agora os elétrons começaram a subir, a força de interação lá embaixo, de repulsão, começou a perder, né? Começou a diminuir. Essa interação de repulsão começou a diminuir aqui. Então, quer dizer que a força que estava empurrando, né, impulsionando a repulsão entre essas duas folhas, começaram a diminuir. Então, a folha vai fazer isso aqui, ó. Ela não vai fechar completamente, mas ela vai diminuir. Quando ela faz esse movimento de diminuir, ela está indicando que o corpo que está próximo a ela está eletrizado, tá bom? Então, observa, se as folhas diminuem a abertura, indica que o corpo está próximo a ele, eletrizado, tá? Então, observou que o que faz um corpo aumentar ou diminuir, abrir ou abrir mais as lâminas ou diminuir a lâmina, não é se você está aproximando ou afastando o objeto do eletroscópio, não é isso. Eu poderia pegar essa esfera, aproximar ou diminuir, que a abertura seria a mesma. O que faz ela abrir mais ou abrir menos é a quantidade, a intensidade de cargas elétricas que está na lâmina. Quanto maior for o acúmulo de cargas aqui, maior é a abertura. Quanto mais cargas negativas eu tiver de cá, mais negativos de cá, sentidos iguais, repele. Ela vai abrir mais. Mas como aqui ele está perdendo, eu estou ficando com menos cargas negativas de um lado, menos cargas negativas do outro. Então, ele vai enfraquecer essa repulsão. Agora, o segundo momento, o que nós temos? Negativo com negativo aqui. Observa, negativo com negativo não se ama. Aqui acontecia a atração. Aqui agora está acontecendo a repulsão. Sinais iguais, repele, os elétrons não querem ficar aqui perto. Então, eles tentam ir para um lugar mais afastado dessa esfera aqui, né? Então, o elétron que está aqui vai tentar ir para baixo, para ficar o mais longe possível dessa esfera que está próxima a ele. Então, os elétrons descendo aqui vai ficar um acúmulo muito grande de cargas elétricas. Então, lembra, ele é um eletroscópio eletrizado, ele já estava aberto. Como as cargas estão descendo, maior vai ser essa abertura. Então, as folhas que vão estar aqui, as folhas vão ficar mais abertas. Porque maior é o acúmulo de cargas elétricas aqui embaixo. Então, quando ela ou abre mais ou ela diminui um pouquinho, ela indica que o corpo que está próximo a ela é eletrizado. Então, para um detector previamente eletrizado, se ele ou diminui um pouquinho a abertura, que ele já vai estar aberto, se ele diminuir um pouquinho ou ele aumentar um pouquinho, já indica que o corpo dele, que está próximo a ele, está eletrizado. Agora observa o que vai acontecer se eu colocar aqui em contato. Então, antes era indução e agora contato. Quando eu faço o processo de contato, vai haver uma transferência. Então, os elétrons do eletroscópio vão vir cancelando aqui, ó. Tá? Então, no final disso aqui, os elétrons vão se cancelar
E aí, se você deixar por um bom tempo, todas as cargas se cancelam. E aí, no final, vai ter o cancelamento. Cancelam as cargas. E aí, se as cargas se cancelarem, as lâminas lá de baixo vão fechar por completo, tá? Então, se você deixar muito tempo um eletroscópio tendo contato com uma determinada esfera eletrizada, podendo ser positivo ou negativo, vai acontecer uma transferência de energia, porque o contato acontece transferência de energia. Então, como as cargas aqui são opostas, vão se cancelar, tá bom? Se as cargas fossem negativas, ia se repelir. Então, já seria totalmente diferente aqui, tá? Então, observa essas estratégias, questões como essa costuma cair, tá bom? Fique bem atento para você não perder essa questão. Vamos lá para os exercícios. Saímos agora um pouquinho da teoria. Os exercícios ocorrem mais rápido, tá bom? Ele diz que nós temos uma esfera metálica inicialmente neutra e foram acrescentados a essa esfera neutra 2 vezes 10 a 10 elétrons. O que é isso? Primeira coisa, a gente está calculando quantidade de cargas elétricas. Na aula anterior, eu mostrei para vocês que a forma de quantizar a quantidade certinha que um determinado corpo está ganhando de elétrons ou está perdendo de elétrons é usando a forma do Ken, que refere-se à quantidade de cargas elétricas, E, a carga elementar, e o N é o número de elétrons que está sendo perdido ou está sendo acrescentado ao corpo, tá bom? Então, nesse caso, o que o exercício me deu dessas letrinhas foi isso aqui, ó. Ele está dizendo que o corpo acrescentou elétrons, então vamos colocar o N. O N é 2 vezes 10 elétrons. E observa, se eu estou acrescentando elétrons, eu estou fazendo o corpo ficar com maior quantidade de negativos, visto que os elétrons são negativos. Então, vai haver aqui dentro desse corpo que era neutro, um excesso de elétrons. E se houver um excesso de elétrons, isso indica que a carga elementar ela tem 2 sinais. O sinal dela é mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. O exercício não colocou, mas você tem que saber. Quando é que eu vou pegar o sinal de cima ou o sinal de baixo, ou seja, de mais ou de menos? Quando o exercício falar que há um excesso de elétrons, está predominando cargas negativas. Então, você vai vir pegar o sinal de negativo. Quando ele falar que ele perdeu elétrons, ele está perdendo as cargas negativas e está ficando o quê? Positivo. E aí você pegaria o sinal de cima. Como eu sei que ele está com excesso de elétrons, porque ele foi acrescentado, olha aqui em cima, acrescentado elétrons, então eu vou pegar o sinal negativo. Então, a ideia é que você determine a carga elétrica, ó, determine a carga elétrica da esfera, ou pode aparecer um nome também de quantidade de carga elétrica. Ele quer esse Q, e o Q, como a gente viu na última aula, a unidade dele é coulomb, tá? Coulomb é a unidade dele. Então, nós temos que descobrir quanto que vai ser esse valor do Q, tá bom? Vamos lá, então, fazer o cálculo rapidinho. Então, aqui o Q vai ser a multiplicação entre o E, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes o valor do N, 2 vezes 10 a 10. Como é que a gente faz a operação disso aqui? Basta multiplicar esses dois, ó. Menos 1,6 com 2 vai dar menos, prevalece o sinal, multiplica 3,2. E agora nós vamos fazer bases iguais multiplicando. A tendência é que nós conservamos a base e somamos os expoentes. Então, eu vou estar somando menos 19 com mais 10, sobrando o quê? Pega sinais diferentes, subtrai, deu 9, e pega o sinal de quem é maior. Como 19 é maior, vai totalizar menos 9. E qual que é a unidade do quê? Coulomb. Então, quer dizer que esse corpo que era neutro, agora não é mais neutro, porque foi acrescentado 2 vezes 10 a 10 elétrons. Então, qual que foi a carga que ele ganhou no final desse processo? Menos 3,2 vezes 10 a menos 9 coulomb. Está querendo dizer que esse corpo é negativo, porque ele tem excesso de elétrons. Vamos lá, então. Ele diz assim, de uma esfera retiramos 1 vezes 10 a 14 elétrons. O que é isso para mim? É meu N. Então, vamos lá. Isso aqui é o valor do N. Determine a
carga resultante. O que é isso, carga resultante? É o valor da quantidade de cargas elétricas. Ele quer o quê? E ele te disse que a carga elementar, que é o Ezinho, sempre vai valer isso. O E é fixo, podendo ser mais ou é menos. A gente vai usar isso. Agora vamos tentar entender. Vai ser mais ou vai ser menos? Vamos ver? Ele acrescentou ou ele retirou? Opa! Ele está retirando quem? Está retirando os elétrons. E os elétrons são cargas o quê? Negativos. Então quer dizer que o corpo está perdendo os negativos. Então ele está ficando o quê? Positivo. Então você vai usar o sinal positivo. Qual é a forma que nós utilizamos para calcular isso aqui? É a forma do quem, né? Quem, olha que faz assim. Q é igual a E, carga elementar, vezes N. E o Q é a quantidade de cargas elétricas. O que eu quero descobrir, repete a letra. O E vai ser mais, tá? Positivo. 1,6 vezes 10 a menos 19. E o N é 1 ou 1,0, a mesma coisa. 1 vezes 10 a 14. Aí daqui é facinho, ó. Vamos multiplicar igual a gente fez anteriormente, número com número, base 10 com base 10. 1,6 vezes 1, 1,6. Igual a, ou melhor, desculpa, deixa eu só colocar o 10 aqui. Pronto. Base 10 repete, vamos ver os expoentes agora. Base 10 multiplicando, conserva-se a base. E, teoricamente, teríamos que somar os expoentes. Mas como os sinais são diferentes, nós vamos subtrair. Então, 19 tira 4 dá 5. E pega o sinal de quem tem o maior valor aí. Como 19 é maior do que 14, o sinal fica negativo. E qual é a unidade de carga, de quantidade de carga elétrica ou carga resultante? Coulomb. Preparado? Vamos ver se você está preparado, se está prestando atenção. Agora é com você, hein? Ele diz assim, a esfera abaixo está eletrizada positivamente. Então, aqui nós temos, ó, um fio terra. E se ele é um fio terra, a terra, a gente lembra que ela é o quê? Ah, muito bem. Ela é neutra, então ela tem cargas positivas e negativas. Agora pensa, ele diz que a esfera foi eletrizada positivamente. Então, qual que é o sinal dessa esfera? Positiva, às vezes está pequenininho, mas pensa que ela é toda positiva. Aí a pergunta é, se eu coloco um fio terra aqui, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma passagem, uma transferência de energia da terra e a esfera. Agora eu te pergunto, a energia vai sair, a transferência do elétron transferindo a energia vai sair da esfera para a terra ou da terra para a esfera? Vamos ver? Aqui eu só tenho cargas positivas. Carga positiva transmite a energia? Não. Quem transmite energia é os elétrons. Então, aonde eu vou ter os elétrons? Na Terra. Então, os elétrons que vão estar lá na Terra vão subir. Ó, o elétron indo lá, vão subir. Por quê? Porque vai acontecer o processo de atração. Os elétrons que vão estar lá na Terra vão ver que aqui está cheio de positivo. E aí eles vão ser atraídos e vão começar a subir pelo fio para tentar cancelar essas cargas aqui. Se você deixar muito tempo, toda a esfera se cancela e vai ficar só com as cargas negativas em acúmulo aqui, tá? Então ele pergunta assim, ó. Ligando a Terra com um fio de cobre, ela se eletrizará negativamente? Não. Não é a ideia, porque a tendência é que ela cancele totalmente. Tá? Cancele a carga. Para ela ficar negativamente, ela teria que ser um contato. Ela teria que ter uma outra coisa sempre em contato. O fio terra é só para cancelar a carga. Ela se neutralizará? Certo, se neutralizará. Pois os seus prótons escoarão da Terra. Primeiro, gente, os prótons são os positivos. É o positivo que vai para o fio terra indo em direção à Terra? Não, o positivo não se move. Vamos ver como é que é o núcleo? Ó. Aqui está um átomo. Vamos tentar entender isso aqui. Esse é o átomo. Lá dentro do átomo, na parte menor, nós temos o núcleo. E ao redor do núcleo, fazendo os movimentos de elipse aqui, ó, nós temos a eletrosfera. Agora eu te pergunto, qual desses lugares, o átomo sendo o A vem de não, né? Tá parecendo mão, mas imagine que é não. E tomos vem de partes, quer dizer que aquilo que não pode ser dividido em partes é a menor partícula, né? Hoje em dia a gente sabe que ela não é isso, né? Acreditava que isso aqui seria uma partícula indivisível.
né? Seria você pegar um material e começar a quebrar. Quando você chegasse na partícula que você não consegue quebrar mais, você chegou no átomo. E dentro dele estaria a constituição da eletrosfera e do núcleo. Hoje em dia, com os aceleradores de partículas, nós conseguimos quebrar os prótons, os elementos que constituem o núcleo, tá? O elétron não se quebra. Os quarks, que a gente tem os quarks up, down, charm, boson, são da quebra, da fissão de prótons, de nêutrons, tá? Que são partículas que são colocadas em movimento por campos elétricos e campos magnéticos para ganhar velocidade próxima à velocidade da luz para acontecer a colisão e gerar novas partículas. Então, hoje em dia nós sabemos que o átomo não é a menor porção. Existem partículas ainda bem menores que são os quarks de energia. Mas imagine aqui que nós temos um átomo e eu te pergunto, onde estariam os positivos? Os positivos estariam no núcleo. E os nêutrons? Também. Os nêutrons, corpos que não têm carga. E onde estariam os elétrons? Aqui, ó, na eletrosfera. Então, aqui ó, nós temos aquelas camadas do diagrama de Linus-Pauling, camada K, camada L, os subníveis de energia estão na eletrosfera. Então, os elétrons ficam pulando. Quanto mais próximo do núcleo, maior é a força nuclear que vai segurar o elétron e não vai deixar ele embora. Então, quanto mais longe ele estiver do núcleo, menor é a força de interação. Então, vai chegar um momento que o elétron vai conseguir sair do átomo e ir para outro corpo que estiver próximo a ele, que é o que nós chamamos de elétrons livres. Então, os elétrons livres são aqueles elétrons que são os negativos, que estão nas camadas mais externas do átomo, que consegue se desvincular da força nuclear. Então, a alternativa que estaria correta seria essa daqui, vamos ver, ó. De fato, ela vai se neutralizar, porque a tendência é que o elétron suba para cancelar. Quando cancelou tudo, não vai subir mais, vai parar, vai cessar. Pois os elétrons, o que vai acontecer com os elétrons? Vão subir da Terra. Então, tá certo. Então, a opção correta aqui seria a letra C. Opa! Questão incrível, essa daí compensa, presta atenção, questão ótima essa. Vamos ver se você está ligado com o conteúdo. Ele diz que nós temos, primeira coisa que você já vai anotar e prestar atenção, quando ele fala aqui, temos 3 esferas idênticas, para que aparece essa palavrinha idênticas? A, B e C são idênticas. Quer dizer que se houver o processo de contato, como aqui já está aparecendo, as cargas vão se dividir por forma igual. Se eu tenho 3 esferas, elas vão se dividir por 3 a quantidade de cargas elétricas, obedecendo o princípio aí, deixa eu pegar aqui, obedecendo o princípio fundamental da quantidade de cargas elétricas, que ele diz assim, eu vou chamar de P, F, Q, das cargas elétricas, que ele diz assim que o somatório das cargas do início do processo antes, né, do processo do contato, ela tem que ser exatamente igual à quantidade das cargas que eu vou somar de todos os corpos depois do processo do contato, ou seja, a quantidade que eu tiver de cargas elétricas de A, B e C somando, ela tem que ser exatamente igual quando eu for somar novamente, for colocar o contato entre elas e eu for somar novamente, tem que dar a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, ele vai pegar primeiro, olha o primeiro, isso é são contatos sucessivos. Vou ter que colocar aqui, ó, são contatos sucessivos. Observa que ele fala que A está carregado positivamente, B está carregado com menos Q e C está neutra. Façamos as seguintes operações. Então, é na sequência. Ele vai fazer o primeiro contato, né? Depois ele vai fazer o segundo contato e no final ele quer que a gente saiba como é que ficou as cargas de A, B e C. Então, são contatos sucessivos. Ele pega a esfera A com a esfera B, ela vai ganhar uma determinada carga, o B vai ganhar uma determinada carga, ele já vai pegar aquela carga do B e já vai fazer o contato com C. Então, vamos observar que é uma coisa sucessiva, na sequência. Contatos sucessivos é diferente de contatos simultâneos. Então, vai prestando atenção, ó. Contato sucessivo, primeiro a gente vai ter, primeira situação, a carga A com a carga B. Ele diz que A é mais Q, positivo, né, eletrizado positivamente, e o B está com a carga de menos 2Q, certo? Se eu coloco aqui, primeira coisa, vamos fazer o processo aí das cargas antes do contato, antes de ter o contato. Então, se eu somar as cargas antes aqui do contato,
é somar o que eu tenho aqui. Então, vai ser mais Q com menos 2Q, sinais diferentes, vai subtrair, vai sobrar só Q e prevalece o sinal do maior. Então, o que eu tenho de carga antes é isso. Vai acontecer o contato, A e B vão estar interagindo, vai ter transferência. Eu sei que no final ambos têm que estar com cargas iguais. Então, quando eu separar a carga A e a carga B, como elas têm o mesmo tamanho, as cargas que vão ficar no final vai ser a carga inicial, então anda que vai ficar menos Q, dividido pela quantidade de esferas que eu tenho. Quantas esferas eu tenho aqui? 2 no final, então dividido por 2. Por que, professora, que é dividido por 2? Porque lembra que eu falei para vocês que a somatória das cargas depois do contato, ó, aconteceu o contato aqui, ó. A somatória das cargas depois do contato tem que ser igualzinha do começo, ou seja, tem que dar menos Q. Para dar menos Q, vamos ver se deu certo? Ó, eu peguei menos Q sobre 2. E eu vou pegar menos Q sobre 2 de novo. Metade, mas metade não dá um inteiro? Então, quer dizer que está batendo. Deu certinho ali, ó. Tá vendo, ó? Bateu esse resultado com esse resultado, prevalecendo o princípio fundamental da quantidade de carga ali. Então, a quantidade de carga, a somatório da quantidade de carga antes, lembrando que esse é de somatório, tem que ser exatamente igual à quantidade de cargas no final. Então, o truque do contato, se as esferas são idênticas, ó, o truque aqui, esferas idênticas, é de saber que sempre você vai calcular a quantidade de cargas que você tem no início, antes do contato, e vai dividir pela quantidade de esferas. Se você tiver 5 esferas tendo contato ao mesmo tempo, você vai dividir por 5. Mas como a gente está fazendo contatos de 2 em 2, são 2 corpos interagindo entre si, então você vai dividir por 2. Aí, na sequência, observe o que aconteceu agora. Agora ele vai fazer o segundo processo. Na sequência, tá? Ele vai vir aqui e vai fazer o processo agora do contato com o C e o B. Só que observa agora o B deixou de ter essa carga aqui do início. Ó. Quando a gente olha ali em cima, o B tinha carga de menos 2 coulombs, ou melhor, menos 2Q. Mas agora o B, olha aquele aqui embaixo, ó. Vou até pegar aqui outra cor. Tá vendo que o B mudou a carga dele? Ó, mudou a carga dele. Ele deixou de ter aquela carga de menos 2Q lá em cima e ficou com essa daqui, ó, de menos Q sobre 2. Então, observe que os contatos sucessivos, você tem que observar. Opa, o B já foi usado, então ele está carregado diferente. Eu vou ter que pegar a carga do último contato dele, tá bom? Então, aqui o truque é esse. Você não vai pegar a carga do enunciado, e sim da sequência. Então, o B vai ter a carga de menos Q sobre 2. E como o C não foi usado ainda aqui, o C ainda vai estar certinho igual o enunciado, uma carga neutra. Então, quando eu faço o somatório das cargas que eu tenho antes aqui, 0 mais menos Q continua sendo menos Q sobre 2, não é? Então, no final, quando eu colocar esse corpo aqui em contato, o corpo B, o C e o corpo B vão entrar em contato e eu for separar esses corpos, eu vou ter essa carga do início, que é o menos Q sobre 2, dividido certinho aqui para cada um vai ter a mesma quantidade, mas dividido pela quantidade de esferas, então dividido por 2. Então isso aqui vai ficar quanto? Menos Q sobre 4. E aqui também menos Q sobre 4. Então, observa que se eu pego menos Q sobre 4, que é a carga final, menos 1/4, mais menos 1/4, dá menos 1/2. Então, o final vai ficar igualzinho isso aqui, a carga do início, que vai ficar menos Q sobre 2. Então, deu certinho. Aí, ele fala assim, ó, como é que vai ficar o A, o B e o C no final? Vamos ver, então? Vamos colocar aqui, ó. A carga de A. Qual foi o último contato que o A teve? Ele começou com quanto lá em cima? Ele começou com menos Q. Tá aqui, ó. Depois ele fez o contato e parou aonde? Ah, professora, ele parou ali, acabei de achar ele aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele começou com mais Q, e o último processo que teve do A foi aqui, ó, menos Q sobre 2, que foi o último contato dele. Então, aqui vai ficar menos, deixa eu apagar aqui, opa, menos Q sobre 2. E agora o B, professora, como é que vai ficar o B? Vamos ver onde é que foi o último processo do B. O B começou aqui, vamos lá, vamos analisar.
O B, lá em cima, dizia que ele tinha carga de menos 2Q, certo? Ele começou com menos 2, estava aqui. Só que no final do processo, ele ficou com menos Q sobre 2. Só que ele teve um próximo contato. Ele finalizou com quanto? O B, menos Q sobre 4. Então, aqui vai ficar menos Q sobre 4. E observe que no processo do contato, sempre no final as cargas são esse mesmo sinal e vão ser iguais porque tem as mesmos tamanhos as esferas aqui também, tá vendo? Ó? Igual e sinais iguais também. Aí agora ele fala, e como é que ficou o corpo C? Vamos analisar o corpo C? O corpo C ele iniciou neutro, ó. O corpo C estava neutro, aqui ele não teve presença, mas aqui ele teve. O C começou neutro, teve contato com esse daqui, e no final o C ficou com menos Q sobre 4. Então, aqui, tá vendo aqui, a menos Q sobre 4, eu vou falar que o QB vai ser igual ao QC. Então, isso aqui também vai ser igual para o QC, tá? Então, a quantidade de cargas do C vai ser menos Q sobre 4. Espero que tenha aprendido aí, revise esse exercício. Essa teoria é bem facinho. Ele diz que nós temos uma série triboelétrica. Primeiro, onde é que aparece série triboelétrica? Qual é o processo de eletrização que usa série triboelétrica? Somente o processo de eletrização por atrito. E o que a gente sabe no processo de eletrização? Que no final os sinais vão ser diferentes. Um vai ganhar e o outro vai perder. Ou seja, um tem que ficar positivo e o outro negativo. Então, sinais diferentes. Um vai ser positivo e o outro tem que ser negativo. Não dá para ficar tudo negativo e tudo positivo. Então, ele está te dando a sequência. Primeiro é vidro, depois mica, depois lã, depois seda, algodão, cobre. O que a gente sabe das slides anteriores? Nós sabemos que quem começa é aquele que tem a capacidade de perder elétrons. Então, são os corpos que têm a tendência de ficar positivo. E quem fica mais para cá é aqueles que têm a capacidade de ganhar elétrons, então eles vão ficar mais negativos. Então lembra que no começo é mais e no final é menos. Aí ele vai fazer alguns exemplos de atrito aqui e ele quer que a gente indique o sinal da carga elétrica. Se ao fazer o atrito do vidro com a seda, quem vai ficar positivo, quem vai ficar negativo. Vamos detectar? Ó, eu estou pegando o vidro, cadê o vidro aqui na série triboelétrica? Olha para a série, essa aqui que vai dizer o sinal. O vidro está no começo e a seda está aqui. Quem tiver mais para cá é positivo, quem está mais para lá é negativo. Então, quem dos dois vai ficar positivo, quem dos dois vai ficar negativo quando eu fizer o contato, eu fizer o processo de atrito? Ô, professor, fácil, essa daí é muito fácil. O vidro que está mais no começo, ele fica positivo. E a seda que está mais lá para o final, ele fica negativo. Só isso, professora? Só. Acabou, fechou. Olha o próximo, o cobre e o algodão. Vamos achar ele? Ó, o cobre está no final e o algodão está antes. Então, como o cobre está mais para trás, qual que é o sinal dele? Ah, professor, o cobre tem que ficar negativo. E o algodão? O algodão está mais antes, então ele vai ter uma facilidade maior de perder elétrons, então ele vai ficar positivo. E a lã e o vidro? Vamos ver? A lã está aqui e o vidro está mais para frente. Então, o vidro ele vai ter mais facilidade de perder elétrons e a lã vai ter a facilidade de ganhar elétrons. Facinho, né? Bora para mais um exercício bem facinho. Ele diz que um corpo está eletrizado negativamente. Então, ó, presta atenção nessa palavrinha. Se um corpo está eletrizado negativamente, então quer dizer que o Q vai ter sinal negativo. Tá, beleza. Então, o Q já está aí. Determine o número de elétrons. O que ele quer que você acha? Ô, professor, o número de elétrons é o N. Isso, então a meta é encontrar o N. E ele disse que os elétrons estão em excesso. O que quer dizer que se os elétrons estão em excesso? Quer dizer que ele está tendo um acúmulo maior de cargas elétricas, então o sinalzinho do E vai ser menos. Vamos jogar na fórmula? Forma do quem, tá? A gente está querendo usar o E, encontrar o E. Então, vamos isolar o E? O E, que a carga elementar está multiplicando, ela vai passar para o outro lado, fazendo a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, aqui vai ficar Q sobre E. E o N você pode colocar ou de K ou de K. Vou pôr ele de K para fazer minha conta. Tá bom? Então, quem é o Q? Ah, professor, o Q é isso aqui, não é? Então, no lugar do Q, eu vou tirar e eu vou continuar a conta aqui, ó. Então, meu N vai ser igual a Q.
menos 4,8 vezes 10 a menos 6, dividido, quem é o E? Menos, porque tem excesso de elétrons, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Menos vezes menos dá mais. E vamos fazer aquela divisão que eu falei para vocês. Ó. Primeiro vamos dividir número com número. Então, eu vou ter menos 4,8, ou melhor, 4,8 dividido por 1,6. Vai dar 3, né? E o que a gente faz com a base 10 dividindo? Conserva-se as bases iguais, né? A base igual. E subtrai o de cima menos o que eu tenho lá embaixo. Aí, toma cuidado que lá embaixo eu tenho expoente negativo. Então, vou até colocar em parênteses para não confundir com o sinalzinho lá. Tem gente que já acha que é só um sinal, né? Então, de novo, é a parte de cima, bases iguais dividindo. Conserva-se a base, pega o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, esse menos é da teoria. E esse outro menos é porque estava aqui embaixo. Menos vezes menos. Ah, a professora morreu. Essa daqui é facinha. Positivo, professora. Menos vezes menos dá mais. Então, esses dois sinais aqui vão virar mais. Então, eu tenho o sinal de cá, menos, e esse sinal do meio que virou mais. Sinais diferentes, subtrai e pega o sinal do maior valor. Então, isso aqui vai ficar 3 positivo, vezes 10 positivo, elevado a quanto? 13, né? Facinho. Então, aqui vai sair em forma de elétrons. Bora para mais um exercício campeão, um exercício incrível. Esse exercício vale a pena, pessoal. Toma cuidado, tá? Preste bem atenção. Questões como essa são questões alvo em vestibulares, Enem. Então, vamos lá exercitar os nossos conhecimentos. Ele diz que nós temos 3 esferas. A esfera A, B, C e D. A esfera A, ela é positiva, tem 4Q. A esfera B e D são neutras, então a carga total delas é 0. E a carga C, ela é negativa, vale 2Q. E ele fala que houve um processo aí de contato, e observa agora, temos contatos sucessivos e contatos simultâneos. E quem está fazendo esse contato é, no caso, a nossa esferinha A aqui, ó. Ele deixa bem claro aqui nessa parte que esses contatos são feitos pela esfera A. Então, vamos fazer assim, ó. Desse lado, eu vou mostrar para vocês os contatos simultâneos. E do outro lado, eu vou mostrar para vocês os contatos que seriam sucessivos. Qual que é a diferença de contato simultâneo e contato sucessivo? Contato simultâneo é aquele contato que eu pego uma determinada esfera e eu junto tudo com a outra. Por exemplo, vou pegar a esfera A, a esfera B, a esfera C, a esfera D. Vou colocar todo mundo junto em contato ao mesmo tempo e vou separar as cargas depois e ver o que acontece. Então, o contato simultâneo é o tipo de contato que nós analisamos tudo junto. Eles são postos tudo ao mesmo tempo, é o contato tudo junto, ao mesmo tempo, tá? E de cá, eu vou mostrar para vocês como é que vai acontecer o contato sucessivo. O contato sucessivo, ele é diferente. Como é que ele vai ser feito isso? O contato sucessivo é por uma sequência, ele tem uma ordem de contato. As esferas entre si não vão entrar em contato tudo ao mesmo tempo. Primeiro é o A com B, depois o A com C, depois o A com D, de forma sucessiva. E uma palavrinha muito importante que surgiu na introdução desse exercício foi essa palavrinha aqui, ó, esferas idênticas. Por que vem essa palavrinha esferas idênticas? Porque caso haja um contato, como está aparecendo aqui para vocês, quando eu for dividir essas cargas, eu tenho que dividir elas de forma igual, porque no contato há uma transferência de energia. Mas como as esferas são exatamente do mesmo tamanho, mesmo diâmetro, elas têm as mesmas dimensões, mesmo volume, quando eu for separar essas cargas, eu vou ter que dividir as cargas de forma igualzinha para todos, tá bom? Então, vamos ver como é que seria no processo aqui simultâneo, que seria a letra A. Então, olha, vou colocar aqui para você a esferinha A, a esfera B, a esfera C e a esfera D. Então, lembra que o processo aqui é um processo simultâneo. Aqui eu tenho A, deixa eu só colocar aqui, A, eu tenho B, C e D.
Se o processo está iniciando agora, nós vamos fazer a somatória das cargas, porque o processo é contato, né? Então, nós sabemos que a somatória das cargas antes do contato, que é o somatória QA, é a soma de todas as cargas que eu tenho no início. Então, inicialmente, ninguém teve contato com nada. Então, nós vamos pegar os dados lá do enunciado. Ó, quanto que é a carga do A? Mais 4Q. Mais, qual que é a carga do B? Gente, o B ali, ele vale zero. Ele é neutro, desprovido de carga. E o C? O C, o exercício diz que ele é negativo e vale menos 2Q. Então, aqui vai ser menos 2Q. E o D é neutro. Então, quando eu for somar isso aqui, o zero não vai ter efeito nenhum. 4 tira 2, vai continuar 2 pegando o sinal do maior. Então, quer dizer que no final, quando eu for separar essas esferas, todo mundo vai ser positivo, né? E ela somando as cargas de todas tem que dar mais 2Q no final. Por quê? Porque de acordo com o princípio fundamental da contagem, desculpa, pessoal. De acordo com o princípio fundamental da quantidade de carga elétrica, a somatória das cargas antes do processo de contato tem que ser exatamente igual à somatória das cargas depois do contato. As cargas têm que se conservar. Vamos ver se vai se conservar? Então, aconteceu o contato. Ó, coloquei todo mundo aqui, ó, junto. Peguei o A, coloquei junto com B, junto com C, junto com D, todo mundo em contato. E agora eu fui separando cada uma. Eu separei o A, o B e o C. Então, aqui vai ter a esferinha a esferinha B, a esferinha C, a esferinha D. Então, lá em cima, aconteceu o processo de contato. Então, o que tiver antes é antes do contato, as cargas tinham 2Q. Agora, vamos ver como é que ficou após o contato. Como é que a gente sabe como é que ficou após o contato? Nós vamos pegar a carga inicial, que está aqui, que é o mais 2Q, e todo mundo tem que ganhar de forma igual, porque as esferas são idênticas. Então, no final, todo mundo vai ficar com 2Q, 2Q, 2Q. Mas se eu deixar isso aqui, quando eu for somar isso aqui, vai passar. A quantidade aqui vai ficar superior à quantidade de carga inicial. Então, o que eu tenho que lembrar? As cargas estão sendo divididas igualmente. A carga inicial vai dividir de forma igual pela quantidade de esferas que eu tenho. No processo, foram quantas esferas que entraram em contato? 4. Então, isso aqui é dividido por 4. Cada um vai ter 1/4 dessa parcela aqui, tá? E aí, quando eu simplifico 2 por 4, todo mundo vai ficar com meio. E observe que faz sentido. Por que, professora, que faz sentido? Porque se eu fizer agora a somatória das cargas depois do contato, eu vou ter... Lembra que cada um está tendo meio, não é? Então, se eu pegar o meio da partícula A, somar com o meio da partícula B, somar com o meio da partícula C, mais meio da partícula D, meio mais meio dá 1, mais meio dá 2. Então, eu vou ficar com 2Q. Observa o que está acontecendo aqui. A quantidade de cargas que eu tinha no início foi exatamente igual à quantidade de cargas que eu tenho no final. Então, está correta a forma de pensar. Então, todo mundo aqui vai ter a mesma quantidade de cargas quando eu faço o processo simultâneo. No processo de contato, há uma transferência de energia de uma esfera, de um corpo para o outro, e no final todos têm que estar com o mesmo sinal, ou seja, todo mundo aqui no processo ficou positivo, e todos têm que ter o mesmo módulo, porque as esferas têm o mesmo tamanho, são idênticas, tá? E como é que ficaria no processo simultâneo? No processo simultâneo, pessoal, vai mudar ou vai ficar a mesma coisa? Vai mudar. Se é um processo, agora deixou de ser um processo simultâneo e foi para um processo sucessivo, olha o que está acontecendo. Agora eu tenho um processo do A, que vai ter... Deixa eu só tirar essa parte aqui para eu colocar ele sem o contato antes, né? Agora eu vou ter o A tendo contato com o B. Então, aqui é o A em contato com B. E agora, olha que interessante. Depois que o A tem um contato com B, eu pego e trago ele para cá. E faço agora o A ter o contato com o C. E depois que o A tem o contato com o C, eu trago ele de novo para cá e faço o A ter contato com D. Então, o processo sucessivo, ele difere
do simultâneo, porque são processos que acontecem isoladamente, separado, e há uma sequência, tá? Então, vamos fazer o processo aqui. Lembrando que nós vamos primeiro quantificar a quantidade de cargas antes do contato, tá? Então, nesse primeiro momento aqui, tá? Analisando o A com B, vou colocar primeiro momento, que é esse aqui. Depois a gente faz aqui o segundo momento. E de cá nós fazemos o terceiro momento do contato, tá? Então, a quantidade de cargas antes, no primeiro momento, vai ser a quantidade de cargas do A com o B, né? Então, lembra, esquece o que aconteceu anteriormente. Isso aqui você ignora agora. Você vai começar tudo do zero aqui para o processo sucessivo. Então, eu vou ter isso aqui acontecendo, ó. Eu vou pegar a carga do A, olha lá para o enunciado, carga do A é mais 4, positivo. Somando com a carga de B, que é 0. Então, se eu pego 0 mais 4, vai prevalecer mais 4. Então, quer dizer que no final, as esferas têm que ficar todas positivas e a somatória delas tem que dar 4 e Q. Aqui que vai acontecer, professora? Vamos fazer aqui no cantinho, ó, sequência. Eu coloquei o A e B em contato. Então, o A entrou em contato com o B. Agora, eu vou separar o A e vou separar o B e ver como é que ficou. O A agora, ele vai ter uma nova carga, ele vai deixar de ser esse A aqui, eu vou chamar de A', porque ele vai mudar. E o B vai deixar de ser 0, neutro, e ele vai ter uma nova carga que eu vou chamar de B'. Vamos ver como é que ficaria essa carga? É a carga inicial, como a gente viu, o 4Q, né? Tanto para o A quanto para o B, mas agora dividido pela quantidade de esferas. Quantas esferas eu tenho no final desse processo de contato? 2. Então, quer dizer que se eu faço 4 dividido por 2, todo mundo aqui vai ficar com quanto? 2Q. E será que satisfaz o princípio fundamental aí das cargas, que diz que a quantidade de cargas elétricas antes tem que ser igual à quantidade de cargas elétricas depois? Sim, porque se eu pegar o A ficou com 2Q e somar com a carga de B, que também ficou com 2Q, observa que no final eu também vou ter 4Q. Então, está correto. O início foi igual ao final. Então, agora o A não tem mais. O A deixou de ter esse valorzinho aqui lá no enunciado. O A falava que ele tinha 4Q. Agora, ele fez esse processo, ele deixou de ter 4Q e ficou com 2Q. Então, a carga que ele vem para cá é na sequência, ou seja, ele adquiriu uma carga diferente e foi fazer contato com outro corpo. Então, ele vai com a carga do último contato. Então, quando eu pegar aqui, ó, aqui vai ficar separando. Nosso espaço é um pouquinho curto. Quando eu fizer o processo do A com C e eu fizer a soma das cargas, observa que a soma das cargas agora, aqui nesse processo 2, ele vai ser a carga do A agora linha, porque ele mudou, né? E quanto que ele vale? 2Q, positivo. Mas o C ainda não foi usado no exercício anterior, então a gente vai pegar do enunciado. O enunciado diz que ele vale menos 2Q. Então, quando eu tenho aqui sinais opostos e mesmo valor, isso aqui vai dar 0. Então, quer dizer que a carga do início, né, no início aqui, os corpos têm que se neutralizar ao fazer o processo de contato. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou colocar o A em contato com o C. E no final, quando eu separar o A e separar o C, o final eles vão ter que pegar a carga lá do início, né, que seria o 0, e dividir pela quantidade de esferas, 2. Só que 0 dividido por 2, todo mundo sabe que vai continuar sendo 0. Então, quer dizer que o A e o C vão ser zeros. E vamos fazer o processo aí da somatória. Quando eu faço o processo da somatória e das cargas depois, quando eu faço 0 mais 0, continua sendo 0. Então, quer dizer que, de novo, bateu certinho aqui, ó. A quantidade de cargas que eu tenho no início é exatamente igual no final. Só que o que mudou agora para o terceiro processo que eu vou estar levando para cá? Agora eu tenho que lembrar que o meu A, ele não é mais esse A' que veio do primeiro contato. Ele vai ser um A diferente, que eu vou chamar de A duas linhas. Ele vai valer quanto? 0. Lembra que o A e o C valem 0 aqui, ó? Eles têm o mesmo valor? Então, eu vou ter que pegar na sequência e jogar ali, ó. Então, quando eu faço aqui, ó, somatório. Opa,
Deixa eu só mudar o pincel. Quando eu faço a somatória aqui no terceiro processo das cargas iniciais antes do contato, eu vou ter a carga do A no último contato, que é 0, mais a carga do D, só que D não foi usado anteriormente. Então, eu olho lá no enunciado, o D é neutro. Então, quando eu somo 0 mais 0, o que quer dizer? Que vai acontecer o contato do A com o D e no final todo mundo todo mundo tem que ficar 0, porque a quantidade de cargas no início tem que ser igual no final. Então, quando eu fizer a mesma coisa de colocar o A e o D juntinho aqui, quando eu separar o A e separar o D, cada um vai ter que ter as cargas do início, que é o 0, dividido pela quantidade de esferas. E 0 dividido por 2 vai dar 0. Então, quer dizer que vai ser a quantidade aí de cargas depois, no último processo, aí depois do contato, vai ser 0 do A mais 0 do D, totalizando aí 0. De novo, o princípio aí fundamental da quantidade de cargas elétricas foi satisfeito. O início foi igual no final. Aí, o que ele pede para a gente estar concluindo? Como é que ficou a carga do A, do B e do C no final desses processos. Então, no primeiro exercício, a carga do A, do B e do C, da letra Azinha aqui, ó. Deixa eu só mudar. No primeiro, da letrinha A, a gente viu que como o processo é simultâneo, nos processos simultâneos, as cargas vão ser tudo igual. Olha aqui, ó. A carga do A, do B, do C e do D vale Q sobre 2. Então, olha, a carga de A vai ser igual à carga de B, que vai ser igual à carga de C, que vai ser igual à carga de D, e todo mundo vai totalizar Q sobre 2. Positivo. Processo simultâneo, tá? E no processo sucessivo, vamos fazer aqui em cima? No processo sucessivo, cada um vai ter uma especificação. Então, a gente vai observar primeiro a quantidade da carga de A. Vamos observar? Vou pegar aqui um laser para a gente ver. A começou com que carga? Mais 4Q. Quando ele fez o primeiro processo, ele deixou de ter essa carga de mais 4Q e ficou com a carga de A', que foi 2Q. Aí ele foi para o próximo processo, porque ele não acabou, ainda teve uma alteração. Quando ele fez o segundo contato, ele teve a carga de 0. E ele foi para o próximo contato e no final ele continuou com a carga 0. Então, a última carga que foi que prevaleceu no final de tudo, isso aí foi 0. Então, quer dizer que A estava carregado no início e depois ele ficou neutro no final desse processo. Agora, vamos ver o B. O B, inicialmente, ele estava com uma carga neutra aqui, ó. Quando ele fez o primeiro processo, ambos ficaram com a carga 2Q. E depois disso ele não apareceu mais. Então, o último contato dele foi aqui, ó. Então, a carga dele vai ser 2Q positivo. E o C? O C, ele iniciou com menos 2Q, mas aqui no primeiro processo ele não teve nenhuma aparição. No segundo ele apareceu e zerou. E depois no terceiro ele sumiu, então a carga dele vai ser 0, tá bom? Então aqui ele vai ficar 0 coulombs, porque é a unidade de quantidade de carga elétrica. E o D, vamos ver a quantidade de carga do D? A quantidade de cargas do D, ele apareceu inicialmente neutro no exercício, e apareceu no exercício de contato só no último instante, onde ele era 0 no começo e continuou 0 no final do processo. Então, ele foi um elemento aí que não teve alteração, né? Ele continuou 0 coulomb. Espero que você tenha entendido, tá bom? Revise esse conteúdo, reforce, estuda novamente, tenta fazer sozinho, que ele é uma questão incrível, campeão de exercícios, tá? Vestibular, Enem aí da vida adora colocar exercícios como esse. Chave de ouro agora, quero ver você me ajudar nessa daqui, tá bom? Questão que caiu no vestibular diz assim: depois de ter sido passado nos cabelos um pente eletrizado negativamente, então vamos lá, eu fiz um pente aqui, tá? Mais ou menos. E esse negócio aqui, lilás, é os fios do cabelo. Então, qual que é o processo que ele fez? Ele passou o pente no cabelo. Me fala, qual que é o processo que eu fricciono os corpos? Não é atrito? Concorda que quando ele pegou aquele pente e o cabelo dele, sem fazer o processo de pentear o cabelo, ambos os corpos estavam neutros.
Então, ambos, inicialmente, neutro. Só que quando ele fez o processo do atrito, os corpos vão ganhar cargas, e no atrito diz que um vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo. Um tem que ganhar e o outro tem que perder. E ele disse que o pente ele fica eletrizado negativamente. Então, se esse daqui está eletrizado negativamente, está na cara que os fios de cabelo ficou positivo. Não tem outra. Não tem como um fio ficar negativo. Se o pente ficou negativo, o outro é positivo. Aí ele diz assim, ó. E um pente eletrizado negativamente atrai pequenos pedaços de papel. Então, ele pegou essa situação desse pente que estava carregado e trouxe para outra situação. Aqui estava acontecendo atrito. Agora, ele pega esse pente e agora ele vai fazer um outro processo. Ele vai pegar o pente que estava negativo, com as cargas negativas aqui, e vai pegar pedaços de papéis bem próximos a ele, e ele vai observar que os pedaços de papéis aí vão ser atraídos pelo pente, ou seja, ele não vai encostar, vai acontecer o processo da indução, ele só vai aproximar. Então, quando ele aproximar aqui, ele vai observar que os pedacinhos de papéis vão querer ir em direção a ele, porque vai estar atraído. E aí eu te pergunto, se ele vai estar atraído, qual que vai ser o sinal do papel, o sinal da carga do papel? O corpo só se atrai se for sentidos opostos, né? Então, se isso aqui está negativo, para os papéis estarem apaixonados ali pelo pente, aqui tem que ser positivo, tá? Porque aí, sim, se os papéis forem positivos ou se os papéis forem neutros, porque o neutro tem o que? Positivo e negativo. Como os papéis não foram passados por um processo de eletrização, a gente geralmente pega o papel sempre na situação neutra, considera-se que nesse caso o papel está neutro, tá? E aí os positivos do neutro vão ficar apaixonados e vão estar em direção aos elétrons, tá? E aí ele fala assim, ó. Depois de ter sido passado nos cabelos, um pente eletrizado negativamente atrai pequenos pedaços de papel. Por quê? Porque estes são... Quem? Estes? O papel. Foi o último que ele falou. Porque o papel, ele é sempre eletropositivo? Sempre ele vai ter que ser positivo? Não. Eu posso ter a situação dele neutro. Eletricamente negativo? Não, porque para ter atração, os corpos têm que estar com sinais diferentes. Eletricamente por contato? Não, o que aconteceu aqui foi indução. Isolantes perfeitos? Nada a ver. Para acontecer o atrito, era bom que ambos fossem isolantes, né? Agora, para acontecer a indução, independe se o material é isolante ou não, porque vai ter apenas uma separação de cargas elétricas aqui. Mas como houve atração, os elétrons livres estão indo em direção, então não tem nada a ver, tá? Agora aqui, eletrização por indução, certinho. O que aconteceu aqui foi uma aproximação sem ter contato e houve a atração. Então, eletrização por abrido a sua mente, né? Aprendido bastante. Busque revisar esses conteúdos, tá? Qualquer coisa vocês podem estar colocando aí nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Desejo aí bons estudos e bora pra luta, bora estudar.